perguntei no Brasil quais os melhores times naquele momento, né? Eu fiz uma pesquisa. Porque não dava para assistir, não tinha YouTube. Não tinha não essas dava, coisas. não dava. Era Grêmio e Palmeiras. O Grêmio campeão da Libertadores. Isso, 95. Com o Jardel, Paulo Nunes. E aí, então, eu disse, cara, tem que ser um desses dois. O Palmeiras já tinha conversado. O Palmeiras era Parmalat. O Palmeiras tinha conversado um ano antes. E aí apareceu o Grêmio. Falei com o Scolari e tudo. E acabei indo. E foi bom, né? Pô, foi bom demais. Eu tinha um pouco, assim, aquela vontade, André, de terminar o ciclo. Uhum. O que significa? Eu fiz a base lá e eu queria fazer o profissional também. Você tinha essa vontade de voltar? Eu tinha de voltar. De poder, quando apareceu essa oportunidade, eu disse, pô, acho que seria bacana. Pô, mas nunca pensei que fosse assim. Lógico. Nós ganhamos o título de 96 contra a Portuguesa, lá dentro do Olímpico, né? O verdadeiro estádio do Grêmio, o Olímpico. E depois, a gente, em 97, ganhamos a Copa do Brasil aqui no Maracanã, né? Em cima do Flamengo. Em cima do Flamengo. Então, pô, foram 2 títulos assim, nacionais, né? Um em cima do outro. Então foi é muito difícil, a gente sabe que não é fácil. Eu nem sei, nem fiz essa pesquisa, mas eu não imagino que tenha outro campeão brasileiro por Inter e Grêmio. Eu acho muito difícil. E aí, em 97, né, depois do título da Copa do Brasil, aí surgiu aquela situação, né? O que eu vou fazer agora? Né? Por quê? O futebol ele tem um período que você tem um investimento no time. Depois você tem que recuperar. Sim, os caras vão começar a negociar. Foi vendido Paulo Nunes, Carlos Miguel, aquela base toda. Emerson e mais o Arce também. Então ali eu comecei a ver, cara, aqui o negócio vai ficar ruim. Porque o futebol sem jogador, você não consegue fazer. Não faz. Não adianta os caras começam... O técnico pode ser muito bom. Começam a inventar um monte de história aí que faz isso, faz aquilo, não adianta. Psicólogo, não sei o quê. Não, você tem que ter jogador. Se não tiver jogador, esquece que você não vai ganhar nada. Aí eu disse, eu acho que está na hora de eu puxar o carro. Aí recebi um telefonema aqui do Rio. Aí eu disse, cara, tem um time interessado em você aqui no Rio. Aí eu disse, pô, mas fala o nome do time, né, cara? Aí ele disse, é o Vasco. Aí eu disse, então vamos conversar, pô. Eu assinei um pré-contrato, né, que é tudo dentro da lei, né? 6 meses antes. 6 meses antes você assinou com o Vasco. Que legal, não sabia desse detalhe. Assinei com o Vasco e comecei a observar o time, né, do Vasco. Sim. Comecei a ver os jogos, tudo. Pá. Já sabia que eu ia pro Vasco. Em 96, o brasileiro, que é o segundo semestre, né? É um brasileiro que o Vasco vai bem mais ou menos, mas começa a montar a espinha dorsal. Já tinha o Edmundo volta. Tinha um esqueleto, né, que a gente chama. Né? Tinha uma forma já... Germano no gol. Germano. Edmundo. Tinha um bom Juninho. Juninho, verdade. Tinha uns jogadores interessantes. Luizinho. O Luizinho foi um jogador que me chamou muita atenção quando eu vi que ele estava no... Porque eu já tinha jogado com o Luizinho no Botafogo. Então eu conheço ele, é um cara de muita confiança. Então já ia com... né? Junto comigo chegaram o Nasa, Valber e Evair. Mas aí você assina um pré-contrato, Mauro, e começa a observar o time. Mas como assim observar? Jogando dava tempo de observar as coisas? Dava tempo, sempre a gente consegue, né? Quando a gente tem interesse, né? Então eu achava interessante, assim, eu conhecer já o tipo do time, como é que jogava, os jogadores que estavam ali. Aí me chamou a atenção o Luizinho, né? Que eu já havia jogado com ele no Botafogo. Então, é lógico, eu não via todos os jogos, mas os jogos que teve... Nem todos passavam na TV também. Foram jogos decisivos, eu acho que o Vasco jogou, o Vasco e Botafogo. Né? Teve. Campeonato Carioca. Eu acabei vendo e deu para se notar que era um bom time, né? Precisava de alguns reforços. Eu acho que o grande mérito, assim, vamos dizer assim, do time ter encaixado, né, foi o fato do Eurico, né, e da comissão técnica, né, o Lopes, trazer jogadores um pouco mais experientes, né? Porque tinha já um time jovem. Sim, galera subindo, Pedrinho, Felipe. E logo vieram esses dois, né, o Pedrinho e Felipe, que era um lado que a gente tinha um pouco de carência. Mais dificuldade. E aquele lado ali acabou
fazendo muita diferença. Né? Foi o lado mais forte do Vasco. O lado mais forte. Aquele praticamente o time criava tudo por ali. E os outros times não conseguiam entender isso. Mas isso é curioso, né? Porque o Felipe tinha o mesmo drible, só que não adianta, não pega. Mas é que ele jogava, ele era um meio de campo. Jogando de lateral. O pessoal achava que era lateral e não era lateral. Ele era meia. Ele já estava solto. Ele começava e depois, com o tempo, ele foi indo jogar até pelo lado direito. E depois, quando ele saiu do Vasco, acabou jogando como meia, né? Isso, exato. Então, que era uma posição de origem dele. E ele e Pedrinho se davam muito bem. Dentro e fora de campo. Muito bem. Então, para nós foi um ganho, né? Foi. E você lá atrás, o Odivan chega, e muita gente sempre fala isso, o Odivan no Vasco jogou muito bem. Muito bem. Mas acho que muito por tua conta, né? Ou não? Eu acho que tudo, né? O contexto, né? Porque o Odivan sem você talvez não fosse tão bem. Não, mas eu acho que ele mostrou personalidade, eu acho que isso foi importante. Quando ele chegou, porque muito jogador chega e não consegue ficar. Vindo de time pequeno, né? Ele veio e conseguiu se firmar. É lógico que a gente tinha tudo um esquema de jogo, a gente conversava bastante e tinha um cuidado. O Vasco era um Vasco assim, bem resolvido, né, na situação de dentro e fora do campo. Então acho que isso aí ajudou bastante.